Oi, meu nome é Mariana e hoje eu vou apresentar o blog Fanfiqueiras, no qual eu hospedei a reportagem Transmídia sobre a representatividade feminina na autoria de fanfics. Esse foi o meu trabalho de conclusão de curso na graduação de jornalismo na Universidade Presbiteriana Mackenzie, sob orientação da professora Denise Paieiro. Bom, então vamos lá. Para começar, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o tema e o produto escolhido. Eu escolhi o tema representatividade feminina na autoria de fanfics, principalmente por conta da minha proximidade com o assunto, já que desde muito nova eu consumia e até me arriscava escrevendo fanfics, que para quem não sabe, são histórias feitas por escritores amadores que pegam emprestados universos e personagens já existentes para construir novas narrativas. No entanto, ao longo desses anos consumindo fanfics, eu percebi um certo preconceito por quem não estava inserido nessa comunidade. Isso principalmente por conta dessas histórias serem escritas por meninas. E muitas vezes eram comentários do tipo: isso é coisa de menininha, isso não vai te levar a lugar nenhum, não perca o seu tempo com isso. Só que, na verdade, muitas dessas obras acabaram virando livros e até best-sellers, provando que não é só coisa de menininha. E se fosse também, que mal tem. Por conta dessa grande representatividade feminina, eu resolvi fazer esse recorte e levar esse assunto para uma reportagem transmídia, na qual eu hospedei no blog, que foi o meu produto. Eu optei por fazer um material que pudesse ser veiculado online, principalmente porque o meu público-alvo são pessoas que estão muito imersas nesse universo online, que são leitoras e autoras de fanfic, e também para quem não conhece o assunto e quer saber um pouco mais sobre ele. Além disso, com o blog, eu conseguia integrar minha história em diferentes plataformas e diferentes formatos também, não apenas texto, mas também vídeo, áudio e imagens. Além disso, eu também criei redes sociais, tanto para me conectar com os leitores, quanto para criar novos conteúdos em formatos diferentes. A pergunta-problema que norteou o meu trabalho foi como uma reportagem transmídia em blog pode evidenciar a importância das fanfics na inserção e, consequentemente, na representatividade feminina no universo literário. Para responder à pergunta-problema, eu pesquisei tanto em sites quanto em livros e artigos, e aqui eu reuni alguns dos principais títulos que eu usei no meu referencial teórico. Para entender mais do assunto fanfic, eu li Fic, porque a fanfiction está dominando o mundo, da Anne Jamilson. Já para saber como funciona a narrativa transmídia, a principal obra utilizada foi Cultura da Convergência, de Henry James. Enquanto, para saber mais do jornalismo na internet, eu li Jornalismo Digital, da Poliana Ferrari, e para entender sobre jornalismo cultural, que é a categoria em que o meu blog se encaixa, eu li o livro Jornalismo Cultural, do Daniel Pisa, e o artigo A Notícia Light e o Jornalismo de Infotenimento, da Fabiana Dejavit. Bom, o processo para construir o meu blog foi dividido em 4 etapas principais. A primeira foi a apuração, que consistiu na pesquisa e na leitura das obras citadas anteriormente. Além disso, foi nessa etapa em que eu fiz a entrevista com as principais fontes do meu trabalho. Para conseguir encontrar essas fontes, eu pesquisei principalmente em grupos do Facebook sobre fanfics, além de criar um formulário que eu divulguei nas redes sociais para encontrar potenciais entrevistados. A próxima etapa foi a escrita da minha reportagem. Antes de escrever, eu dividi todas as informações e organizei elas num roteiro para saber como que eu iria começar a escrever essa reportagem. Também foi nessa etapa em que eu dividi a reportagem transmídia em 4 capítulos, para que as informações ficassem organizadas de uma forma mais fácil do leitor poder entender do que se trata. O primeiro capítulo é uma contextualização sobre o assunto fanfic, enquanto o segundo fala principalmente sobre quem são as mulheres que escrevem fanfics. Já o terceiro é sobre as fanfics que viraram livros e filmes, e por fim, eu escrevi um 4º capítulo
sobre como as fanfics podem ser um incentivo à leitura e à escrita. Nessa etapa, eu também escolhi o título do blog, que é Fanfiqueiras. Eu escolhi esse nome porque esse termo fanfiqueiras normalmente é utilizado na internet de forma negativa para descrever pessoas que inventam histórias ou até mesmo contam histórias mentirosas. Dessa forma, eu queria mostrar o outro lado das fanfiqueiras, que na verdade nada mais é do que as mulheres que escrevem fanfic. A próxima etapa foi a diagramação do blog. Eu escolhi o blog porque no início dos anos 2000 as fanfics tiveram o seu ponto alto, né, a sua ascensão, assim como o blog. Então eu achei que nada mais justo do que unir tanto a temática quanto a plataforma com referências dessa época dos anos 2000. Por isso, as cores fortes e os elementos que remetem tanto aos sites daquela época quanto às revistas adolescentes daquela época que muitas das minhas entrevistadas consumiram. Além disso, eu queria uma navegação intuitiva, por isso ele tem um menu inicial, a divisão dos capítulos e, por fim, uma aba que mostra os entrevistados e os agradecimentos. Para finalizar, eu criei perfis nas redes sociais, principalmente, né, no Instagram e no Twitter, no qual eu mostrei o site, meus entrevistados, divulguei o blog, além de criar novos conteúdos que não foram para o blog. Aqui estão os meus entrevistados. A Mariana Bassiqueto, a Jássia Marcelli e a Mariana Prado são autoras e leitoras de fanfic, enquanto a Michelle Henriques é idealizadora do projeto Leia Mulheres, que incentiva a leitura de obras escritas por mulheres. Já a Caroline Seródio é administradora do Fanfic Obsession, um dos maiores sites de fanfic do Brasil, enquanto a Natália Brandão é idealizadora da editora Euforia, que transforma fanfics em livros físicos. Já a Thalita Fernandes também pesquisou sobre o assunto e produziu um artigo sobre como as fanfics podem ser um incentivo à leitura e à escrita. Por fim, o Matheus Manzo foi o único homem entre as mais de 200 respostas que eu recebi do formulário que eu divulguei para encontrar potenciais entrevistados que topou falar comigo. Ele também é leitor de fanfic. Esse é o visual do meu site. Quando você entra, tem um índice com os 4 capítulos da reportagem, além de uma aba com informações sobre a autora, agradecimentos e informações sobre os entrevistados. Além disso, também tem um link para as redes sociais, tanto o Twitter quanto o Instagram, e também para o canal do YouTube, onde eu fiz entrevistas por vídeos, além do link do Spotify, onde eu também gravei um podcast sobre o assunto. Bom, para finalizar, eu gostaria de retomar minha pergunta-problema e dizer que eu acredito que o meu blog contribuiu sim para mostrar como o gênero fanfic merece ser valorizado por ser uma forma de incentivo tanto à leitura quanto à escrita, além de ser um espaço muito mais receptivo para as mulheres, possibilitando que elas se expressem através das histórias sem medo dos julgamentos e com um apoio muito maior do que seria oferecido no mercado literário tradicional. Também consegui demonstrar como é possível unir entretenimento e informação, construindo um texto com a temática que mistura literatura, cinema e até mesmo música, mas que leva informações do interesse público para os leitores. Graças a uma narrativa que mistura diferentes mídias e permite interatividade, também consegui organizar as minhas informações de uma maneira descontraída e envolvente. Para acessar o site, basta apontar o celular para o QR Code. Muito obrigada!